Vamos lá. Filosofia Segundos Anos, Escola de Ensino Médio na Facó. Palavra de filósofo. Isso é um texto do filósofo David Hume, está aqui entre parênteses, né? E nesse texto ele vai desenvolver para nós uma temática, e nessa temática ele vai dizer que a ciência da natureza humana como fundamento para a ciência em geral. Então, ele não vai criar a ciência humana, mas ele vai dizer para nós o seguinte, que todos nós sabemos, pessoal, que no século XVII para o século XVIII, os homens, os cientistas, os filósofos se reuniram e começaram a fazer um trabalho querendo tirar da filosofia, é interessante, tirar da filosofia as ciências. Porque vocês sabem, há pouco tempo eu falei aqui, né, que a metafísica era exatamente o que Aristóteles chamou de primeira filosofia. Essa primeira filosofia seria uma ciência para ele. Então, todas as ciências estavam dentro dessa metafísica. Essa metafísica estava dentro da filosofia. Do mesmo jeito que a lógica, né, está dentro também dessa filosofia. Então, todo o conhecimento humano estava dentro da filosofia. E no século XVII, eles resolveram retirar da filosofia as demais ciências. E se esqueceram de tirar as ciências humanas. Então, todas as ciências saíram, mas as ciências humanas ficaram ainda com a filosofia. E lá na frente, já para o século XIX, provavelmente, é que eles começam a perceber que estava faltando uma coisa. Olha, nós criamos as ciências, mas e nós homens? Qual é a ciência que estuda o homem? Ou seja, que besteira nós cientistas fizemos, nós filósofos fizemos. Tentamos achar que estava fazendo uma coisa muito importante e, no entanto, a gente se esqueceu de nós. Nós, como cientistas, como filósofos, a gente vai se colocar onde? Qual é a ciência nossa? Aí eles criaram as ciências humanas bem depois. Talvez é um motivo do David Hume estar fazendo essa crítica aqui. É uma crítica que ele está fazendo, né? Ele vai dizer que é impossível o homem querer compreender as ciências sem compreender as ciências humanas. Aí ele vai dizer o seguinte: há uma necessidade de uma investigação da natureza humana para que a ciência possa se desenvolver através do método experimental, né? E a nossa mente aí, segundo ele, né, ganharia uma nova visão. Então, ele foi uma pessoa, o David Hume, ele foi um cara assim muito criticado, tanto por filósofos como por cientistas. Alguns dizem que o trabalho de Hume foi assim muito importante, porque ele tanto levou a ciência e a filosofia para o mundo cético, o mundo do ateísmo, vamos dizer assim, né? Como também abriu um espaço para dizer, não, eu também posso estudar esse homem. Eu posso fazer como Isaac Newton fez, uma máquina. Eu posso dizer que esse homem também é uma máquina e que ele tem um cérebro e que eu posso estudar o cérebro dele. Eu tenho que desenvolver isso, né? Então, eu preciso disso. Há uma necessidade humana para isso aí. Então, é importante a gente conhecer como funciona essa natureza humana. Para isso, ele vai exatamente pegar o homem, essa mente humana, e fazer o trabalho exatamente em cima da metodologia da ciência desempenhada naquele momento, que era o método experimental. As ciências humanas, que ele também chamou de ciência do homem, devem marchar para a própria natureza humana. Então, ele vai dizer para nós, né, que a própria ciência humana, ou a ciência do homem, como ele diz, só tem uma saída. É ele procurar fazer um estudo dele mesmo, procurar saber aonde são as falhas, aonde são os acertos, mas ele precisa fazer isso. E ele não pode fazer isso no outro canto, a não ser estudando a própria natureza humana. Então, quando ele começar a estudar o homem, ele vai perceber aonde está a fraqueza dele, onde está o lado positivo dele, o que é que ele pode fazer, o que ele não pode fazer,
Então, nesse sentido, é importante, diz Hume, é importante a gente conhecer essa natureza. E, fechando, ele vai dizer: a ciência do homem é o único fundamento sólido para as outras ciências. Ou seja, se as outras ciências, a física, a matemática, a lógica, sei lá, o que você, a química, se imaginar fazer um trabalho sozinha, ela sozinha não vai subsistir. A física não vai fazer esse trabalho sozinho, nem a química, mas todos eles têm que fazer um estudo das ciências humanas, observar como é essa coisa, aí quando ele fundamentar isso aí ele diz: agora, a partir de agora eu vou dizer que eu vou fazer ciência, porque o homem está em primeiro lugar. O centro de tudo é o próprio homem. Valeu? Então vamos lá. Na página 192, vocês façam um aprofundamento do assunto, né? Estudem, tá certo? Para você ter um bom desempenho nos seus resultados, ok? Valeu aí. E aí, gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A Escola na Facol agradece.